Quando a polícia analisou o carro abandonado na estrada, encontrou algo que ninguém conseguiu explicar nas primeiras horas da investigação. O sistema interno do veículo registrava que a porta do motorista foi aberta às 22h58, foi fechada e aberta novamente às 23h. O problema é que, segundo a única pessoa que esteve com Daniel naquela noite, ele já não estava mais ali nesse horário. Mas os registros eletrônicos contam histórias que pessoas preferem esquecer. Daniel Moreira tinha 32 anos e vivia uma vida que, para quem olhava de fora, parecia estável demais para terminar em mistério. Ele era analista financeiro, organizado ao extremo, daqueles que programam até o tempo do café. Amigos diziam que ele tinha mania de controle. Ele gostava de saber onde estava, com quem estava e o que aconteceria depois. Nada em sua rotina indicava impulsividade, nada que sugeria fuga. Na terça-feira, 14 de abril, Daniel saiu do trabalho às 18h12. Câmeras confirmam. Ele passou no mercado às 18h37. Comprou vinho. Pagou no cartão. Às 17h05 chegou à casa da noiva, Camila. O casamento estava marcado para novembro. Fotos nas redes sociais mostravam viagens, sorrisos, alianças recém-compradas. Mas naquela noite algo mudou. Às 22h18, um vizinho ouviu vozes elevadas. Não era gritaria descontrolada, era discussão contida. Aquele tipo que ferve baixo, mas queima. Às 22h30, a câmera da rua registrou o carro de Daniel passando pelo cruzamento. Esse horário seria crucial mais tarde. Segundo Camila, Daniel saiu às 22h43, depois de uma conversa normal. Ela disse que ele estava calmo, disse que não houve nada demais. Às 23h02, ela recebeu a última mensagem dele, chegando em casa, mas ele nunca chegou. Na manhã seguinte, Daniel não apareceu no trabalho, não atendeu o telefone, não respondeu mensagens. Quem conhecia Daniel sabia que isso não era comum. Às 6h17, um motorista encontrou o carro parado na estrada estadual 47. Era uma estrada escura, cercada por vegetação alta. O veículo estava alinhado demais para abandono repentino. Motor desligado, portas destrancadas, celular no banco do passageiro. Carteira intacta, nada revirado, nada quebrado, nada parecia urgente. Exceto pela ausência dele, o primeiro detalhe estranho foi o banco do motorista. Daniel tinha 1,68 m. O banco estava quase no último trilho, recuado ao máximo. Quem dirigiu aquele carro por último? 200 metros atrás, investigadores encontraram marcas longas de frenagem. Ao lado delas, sangue, pequena quantidade. O suficiente para indicar impacto, mas nenhum corpo. A princípio, a polícia considerou assalto, mas nada foi levado. Depois, consideraram sequestro, mas não havia sinais de outro veículo. Nenhuma testemunha relatou um movimento estranho. Então, começaram a olhar para quem esteve com ele por último. Camila manteve a versão inicial. Ele saiu irritado, mas sozinho. Disse que ficou em casa, disse que foi dormir. Arrancou. O corpo caiu e foi atingido lateralmente. O mais perturbador veio da autópsia. Daniel permaneceu consciente por pelo menos 4 minutos após o atropelamento. 4 minutos em que poderia ter sido salvo. 4 minutos em que alguém poderia ter feito uma ligação, mas não houve ligação. O histórico do celular mostrava apenas a mensagem automática enviada antes, nada depois, nenhuma chamada de emergência, nenhum pedido de socorro. Durante dias, investigadores buscaram um terceiro envolvido. Talvez outro carro tivesse parado, talvez alguém tivesse levado Daniel, mas não havia registro de outro veículo no trecho naquele horário. Apenas o carro dele e o celular dela sozinhos na estrada. Quando confrontada novamente, Camila mudou o relato. Disse que foi acidente, disse que perdeu o controle, disse que entrou em pânico, disse que achou que ele estava morto. Mas o sistema do carro mostrava que, após o impacto, o veículo percorreu exatamente 214 metros antes de estacionar cuidadosamente no acostamento. Isso não era descontrole. Era escolha. Marcas no solo indicavam que o corpo foi arrastado para fora da pista e deixado na vegetação. Daniel foi encontrado 3 dias depois, a apenas 30 metros do ponto de impacto, perto demais para não ter sido visto. Longe demais para ser encontrado por acaso. No interrogatório final, confrontada com a linha do tempo, com os dados eletrônicos, com os horários que não batiam, Camila quebrou. Admitiu que viu Daniel respirando. Admitiu que ouviu um som fraco.
Admitiu que ficou parado olhando para ele por alguns segundos e decidiu ir embora. Disse que entrou em choque. Disse que não pensou. Mas a promotoria argumentou algo simples. Pânico não explica estacionar o carro alinhado. Pânico não explica ajustar o banco. Pânico não explica omitir que esteve na estrada. Pânico não explica silêncio. O júri levou menos de 4 horas para decidir. Culpada por homicídio com dolo eventual? O carro estava lá. O celular estava lá. A carteira estava lá. Tudo parecia normal. Mas a verdade estava nos 13 minutos que nunca fecharam. Na porta que abriu 2 vezes. Nos 4 minutos que poderiam ter salvado uma vida. Agora eu quero saber, em que momento você percebeu que algo estava errado? Foi o banco do motorista? O GPS dela? Ou o fato de que, às vezes, o que transforma um acidente em crime não é o impacto, é o que acontece depois?